Então, é importante que eu sente com esse filho, Isso. eu seja firme no meu falar. Né? Ainda que esse falar seja, eu não conheço nada sobre essa droga. A honestidade. Né? Honestidade, ser verdadeiro. Então, inclusive você me faz lembrar, nesse ser verdadeiro, um estudo há muitos anos, quando eu estava ainda na universidade, trabalhando com aulas, etc., e eu estava lendo uma pesquisa, nesse instante você evocou isso em mim, dos Estados Unidos, e que era uma ação de prevenção a drogas, né, feita nos Estados Unidos. E nessa pesquisa apontava que quando nós vamos trabalhar com prevenção de uso de drogas, seja educadores, pais, também são educadores, formadores de opinião, nós não podemos mentir absolutamente nada. Isso. Nós temos que buscar falar exatamente a verdade. 0% de mentira. Isso. Porque às vezes a família até exagera. Essa droga vai levar isso, vai levar aquilo, vai levar outro. Bem intencionada, falando, puxa, se eu exagerar, eu catastrofizar, eu tiro o meu filho das drogas. Só que no momento em que ele vai lá na realidade, lá fora, e checa e vê que aquilo que o pai ou a mãe falou é mentira, ou que o professor falou é mentira, ele generaliza. Bom, se eles mentiram nisso, eles também devem estar mentindo nisso, no outro, e pode ser coisas extremamente verdadeiras que você falou. Então aquela mentirinha, ela tem o poder de estragar N verdades que você colocou. Exatamente. É como se a gente imaginasse uma cesta de frutas, que tem uma laranja podre que vai agora começar a apodrecer toda a cesta de frutas. Se a gente imaginasse cada fruta sendo um argumento que você usou, uma informação que você usou. Então procure tratar a informação, isso que o Neto falou, eu acho que é extremamente positivo e importante. Com verdade. O que você não sabe, diga, não sei. Nós vamos juntos procurar saber e esclarecer. Exatamente. Né? Então, primeira coisa, eu ser firme, admitir o que eu sei, o que eu não sei, para o meu filho, não é? Procurar saber sobre aquela droga, conversar com ele, os riscos que ele está né, inserido, e a partir daí declarar que nós precisamos de um tratamento para ajudá-lo. Isso. E esse tratamento é muito importante, a face, uma das faces desse tratamento, que seja o trabalho da terapia. Da psicoterapia. É isso? Exatamente isso. E aí temos também a questão da cocaína. E a questão da cocaína, ela se torna um pouco mais complexa, né? Existem tratamentos voltados à cocaína que, dependendo do nível de consumo, não requer uma internação, poderia ser aberto. De que tipo? Dessa mesma maneira que eu coloquei em relação à maconha. A conversa franca, se possível a psicoterapia e, se possível também, os grupos de autoajuda, de ajuda mútua, né? Para a pessoa ir se sentindo mais contextualizada, inserida num grupo social, em que estejam todos com o mesmo foco, um foco positivo e saudável, né? Porém, existem níveis de consumo da cocaína que se pode partir também para um tratamento mais ambulatorial, né, onde existem instituições que fornecem tratamentos durante o dia todo, né? Então a pessoa não está conseguindo lidar com a abstinência, ficar limpa, então ela vai ser atendida por profissionais da psiquiatria, da psicologia, da terapia ocupacional, enfermeiras, né? Então ela passa o dia lá, fazendo terapias, dinâmicas tal, e ocupando esse dia com assuntos de interesse para que ela possa se tornar uma pessoa mais saudável e se distanciando cada vez mais do uso. Porque, na verdade, Neto, o que na nossa experiência clínica, eu trabalho com clínica há 30 anos, eu já vi muito, e é uma história que se repete na minha experiência, é assim. Mesmo pensando na dependência química, já não é mais um explorador, tem a dependência química, a gente sempre encontra um transtorno de base.
A grande maioria das vezes. Não é isso? Uhum. Então tem um transtorno lá atrás. E a dependência química é um outro transtorno que está associado a uma chamada, nós chamamos isso de comorbidade. Isso. Né? Duas morbidades, dois transtornos estão convivendo. E é muito importante a gente identificar esse transtorno lá atrás. Primário. Isso. Isso. Muitas vezes a pessoa sofre, por exemplo, de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Então, ela tem uma obsessividade muito grande. E isso a predispõe à dependência química. Claro, né? claro. Outras vezes a pessoa tem uma ansiedade muito alta e ela acaba usando a droga, o álcool, como uma forma dela relaxar, Isso. dela tranquilizar. Ela se automedica, entre aspas. Exatamente. Claro que não é a medicação adequada, é uma medicação, entre aspas, com efeitos colaterais horríveis. Mas ela começa a usar a maconha, ela começa a usar o álcool para isso. Outras vezes, a pessoa ela tem uma depressão e ela passa a utilizar uma droga, às vezes até mesmo a cocaína, até mesmo o álcool, que no início excita, levanta, só que depois te leva lá para trás, lá para baixo. É o on-off. E agora você tocou num ponto muito importante, que muitas vezes também o dependente ele fica habituado ao que a gente chama dessa montanha-russa emocional. Muito mais do que o efeito da substância, ele se habitua às sensações eufóricas e sensações depressivas. Por mais que isso seja extremamente prazeroso, extremamente desprazeroso, ele se reconhece vivo e com emocionalidade nesta montanha-russa. A linearidade das emoções para ele é algo que incomoda demais. Né? E ele não suporta. A gente nota isso que você está falando, por exemplo, com as pessoas que praticam esportes radicais, isso, que se tornam dependentes químicos de adrenalina. Exatamente. Né? E que aí a pessoa, todo final de semana, ela tem uma necessidade de fazer uma prática radical de esporte. Isso. Se ela, eu me lembro perfeitamente de algumas pessoas que chegaram a confidenciar isso para mim, que faziam asa delta, paraquedismo, etc., diziam para mim assim, e não foi uma pessoa, várias pessoas me disseram: Alexandre, se eu não for o fim de semana fazer uma prática dessa, eu tenho uma sensação de que a vida, a semana, não valeu a pena de ser vivida. Né? Então, a pessoa acaba dependendo dessa química, dessa adrenalina. Isso. Então, eu acho que você falou muito bem. Essa conturbação neuroquímica, essa conturbação emocional, ela acaba sendo um habitué da pessoa. E quando tira aquilo, ela se sente em abstinência. É exatamente isso? Exatamente isso. Explica um pouquinho o que é síndrome de abstinência. A síndrome de abstinência, ela acontece da seguinte maneira. O organismo, em certo momento, ele passa a receber constantemente uma quantidade de uma certa substância. Né? Conforme a frequência da ingestão dessa substância, o organismo vai assimilando e ele passa a interpretar como que para ele funcionar normalmente, o que a gente chama de homeostase, aquela substância tem que estar inserida. Né? Entendi. Em determinado momento, falta aquela substância. O organismo começa a entrar num processo aí de reclamação, digamos, como que dizendo, falta algo aqui. Algo está faltando para a gente promover a homeostase, né? E aí, além da abstinência psicológica, né, que é a pessoa alimentar o pensamento de que estar sem droga é insuportável, isso é uma abstinência psicológica, né? O corpo joga junto com isso, né? Acaba reforçando esse pensamento. Neto, uma outra coisa que eu queria... Nós estamos já caminhando para a fase final do nosso programa. O tempo passa muito rápido. Mas uma coisa que eu queria também que você explicasse, nós até citamos na abertura do programa, mas eu queria que você explicasse para os nossos internautas o que é, em poucas palavras, codependência. Codependência é quando algum membro da família sofre de alguma doença crônica
como é o caso da dependência química, pode ser uma insuficiência renal, alguém que demande um cuidado excessivo daqueles que o cercam.